vai embora, eu vou contar a história agora. Ele é que é meu professor, você sabe que eu fui aluno dele, né? Então, assim, eu aprendo com ele. Eu peço a bênção a ele para poder falar de alguma coisa. Aprendi muito com esse professor aí. Ainda bem que ele está ali. Eu vou contar uma história aqui. Eu ia contar outra, mas como ele falou das perguntas, eu vou contar uma que ele conhece. Eu ia contar uma que ele não conhece, mas ele falou das perguntas antes de começar, né? Diz que tinha um físico famoso, o cara era extraordinário, falava bem, e ele tinha uma palestra de física quântica. Essa palestra dele se tornou conhecida no Brasil todo. E quando ele ia fazer essa palestra, todo mundo comprava logo os primeiros lugares para poder ouvir o cara, porque física quântica não é qualquer um que sabe falar. E ele fez essa palestra diversas vezes em diversos lugares. E um dia ele estava indo para fazer a palestra em mais um lugar, quando o motorista dele, eles estavam dirigindo o motorista dele, e ele falou para o motorista: rapaz, hoje eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado de fazer essa palestra. Se eu pudesse, eu não faria essa palestra hoje. O motorista falou com ele: não, doutor, faz o seguinte, eu faço essa palestra no seu lugar. Mas como que você vai fazer a palestra no meu lugar? Não, eu sei fazer a sua palestra. Ele falou assim: então, faça para eu ver. Começa a palestra. Enquanto eles estavam dirigindo, indo para o local, o motorista foi fazendo a palestra do professor. E o professor falava assim: mas que cara de pau, o cara sabe fazer minha palestra. Até a entonação da minha voz ele sabe, ó, sabe tudo. Quando chegou no final da viagem, eles concluíram: nossa, o cara sabe fazer minha palestra de um modo perfeito. Vamos combinar o seguinte, hoje você faz a minha palestra. Toma meu terno, vai lá para frente, faz a palestra, eu vou vestir a sua roupa de motorista, eu vou ficar lá atrás assistindo você. Vou descansando lá um pouco quando você vai fazer na palestra. Combinado perfeito. Naquele dia o auditório cheio. E quem fez a palestra? O motorista. E o físico lá atrás olhando assim: nossa, que perfeição, que coisa legal. Descansei e o cara fez a palestra perfeita. Sempre tem uma coisa errada, né? Terminou a palestra, ele disse: agora está aberta a sessão de perguntas. Aí o físico falou: agora acabou com a nossa farsa, né? Aí levantou uma pessoa assim lá no meio e fez aquela pergunta mais terrível possível. Eu admiro, a sua palestra foi extraordinária, não era nada menos do que eu esperava, foi extraordinária. Parabéns por esse conhecimento, mas eu tenho que lhe perguntar isso. E naquele momento o físico lá, e o motorista olhando para ele falou assim: meu amigo, que pergunta excelente. Confirmo que você entendeu tudo da palestra. Pergunta extraordinária. Mas embora de uma simplicidade tão grande, que eu vou pedir meu motorista que está lá atrás para responder para você. Eu faço a palestra. Qualquer pergunta? Para ele, tá bom? Dá as perguntas, então o Zé Renato responde para a gente. Então, um prazer estar aqui nessa aula com a gente. Nós vamos discutir isso aqui, ó, uma visão mais para o fisioterapeuta. Passei parte, como Zé Renato, passei parte da minha vida estudando e fazendo isso aí. E hoje nós vamos estudar dentro de uma coisa prática. Esse aqui é um dos centros de reabilitação cardíaca lá da Escola Paulista de Medicina. Pena, posso dizer para vocês que isso é uma pena, isso não tem hoje mais lá. Os Cefis, eles acabaram com isso, quando o professor Turíbio aposentou, isso foi de um lado para outro, de outro para um, o laboratório ficou... Mas nós fizemos muita avaliação de reabilitação cardíaca usando esses laboratórios. E fazendo tratamento um pouco também no Lar Escola São Francisco, mas as avaliações fazíamos lá, junto com o professor Jardim e o professor Turíbio. Nesse laboratório eu tive o privilégio de avaliar um jogador que se tornou bem conhecido, o Kaká. Quando ele era um moleque ainda, de 19 anos, ele fez lá com a gente os testes cardiopulmonar e depois ele apareceu para o mundo todo. Então nós vamos hoje trabalhar algumas coisas aqui. Qualquer momento que você tenha dúvida, que você queira parar e perguntar, você pode falar e nós vamos para a aula, você pergunta, o professor José Renato responde. Ainda bem que ela tem uma assessora já próximo dele ali, que também pode contribuir para responder as perguntas, né, professora Denise? É ela, né? Então nós vamos tratar esses temas aqui. Está aqui à disposição da nossa aula, nós vamos discutir essas coisas durante aqui os nossos. Primeiro vamos trabalhar com uma definição para a gente ampliar
o nosso tema. Deixa eu perguntar, quantos aqui trabalham nessa área exclusivamente ou um período, pelo menos, com reabilitação cardíaca? É alguém que trabalha? Ah, prazer. Isso é bom. Então, vamos falar, então tem um grupo aqui que não está nessa área, nós vamos puxar eles todos para a nossa área, né? Vamos ter que fazer essa coisa aqui hoje. Então, qual é a definição? Então, isso é um ramo da cardiologia, implementado por equipe multiprofissional. Então, veja que nós estamos aqui, ó. Quem faz reabilitação cardíaca, você não pode dizer, não é o médico, não é o fisioterapeuta, não é o nutricionista, não é o psicólogo, não é o são todos juntos. Não dá para você fazer reabilitação cardíaca pensando em uma profissão à parte. O professor Jardim, ele costuma dizer assim, olha, todos nós temos um papel importante, mas o mais importante é do fisioterapeuta. Se tiver algum terapeuta ocupacional aqui hoje, eu vou pedir licença para eu falar mais dos fisioterapeutas, porque o TO não está muito voltado ainda nessa reabilitação, embora ele tenha uma parte da terapia ocupacional com esse paciente mais grave. Mas eu vou pedir licença, se tiver algum TO, para eu falar mais hoje para os fisioterapeutas, tá bom? Então, nós estamos inseridos nessa equipe, ó. Agora, para que a gente fazer isso? Para possibilitar restituir ao indivíduo uma satisfatória condição clínica, física e principalmente isso aqui, ó, laborativa. Porque a maioria dos pacientes, a grande maioria dos pacientes que procuram o setor de reabilitação cardíaca, eles estão na fase produtiva da vida. Não são aquelas pessoas já aposentadas, aquelas pessoas que não têm mais, pode ficar dormindo o dia todo. Não, a maioria deles está na vida laborativa ainda, é uma pessoa produtiva. E você não pode deixar essa pessoa ali, ó, se você não fizer a reabilitação com ele, ele vai voltar às atividades laborativas deles depois de um ano e 3 meses, como tem um estudo mostrando que as pessoas que não fazem reabilitação cardíaca voltam à atividade laborativa com a mesma eficácia e eficiência depois entre 9 e 11 meses. Esses indivíduos que vêm para a reabilitação cardíaca, em 6 meses eles já estão aptos a desenvolver todas as atividades laborativas. Isso quer dizer que você economizou 4 meses desse indivíduo para o Fundo de Assistência Social do Brasil. É aquele indivíduo que fica encostado na caixa, tirando recursos que nós poderíamos aplicar em desenvolvimento do país para pagar o indivíduo que está lá. Se você bota ele na reabilitação, você tira ele de 4 meses, eu vou usar a palavra que nós usávamos muito, da ociosidade, e coloca ele de volta aqui, ó. Então você tem que pensar muito nisso. Bom, outra gama de pacientes que nós trabalhamos, que o indivíduo, esse que eu estou falando, geralmente é aquele depois de um evento cardíaco. Ele procura a reabilitação, geralmente quando ele sofreu um evento cardíaco. Um infarto, que ele está com arritmia, que o médico falou que ele está com a cardiomegalia, que ele está com a insuficiência cardíaca, aí é que ele vai procurar. Ele nunca procura previamente, como eu vou mostrar agora, que nós temos uma gama de pacientes aqui para esses. Olha só quem são os nossos pacientes. São esses aqui, ó. Os diabéticos, hipertensos, os lipidêmicos, os obesos, os sedentários, idosos maiores de 65 anos, porque aqui já aumenta o risco cardiovascular, e portadores de aterosclerose, bem como os com doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, o classe funcional 1, 2, 3 e muito pouco esse aqui. Esse aqui nós vamos deixar muito dentro de uma fase chamada hospitalar, que eu não vou abranger muito hoje, porque não é muito a minha área de trabalhar com eles dentro do hospital, embora já trabalhamos com isso, mas nós vamos trabalhar hoje muito com essa classe funcional 3 aqui, tá bom? Então, por que esses indivíduos devem participar do programa de reabilitação cardíaca? É porque todos esses indivíduos têm fator de risco importante para desenvolver um evento cardiovascular. E é trabalhando com esses indivíduos aqui, ó, que você previne a maioria dos eventos. Se você quiser hoje montar um centro de reabilitação cardíaca para você trabalhar, olha, eu quero trabalhar com isso aqui em São Paulo. Qual é a gama de paciente que você tem que focar? Não foca nesse que eu falei, não foca nesse. Se você focar nesse indivíduo aqui, você vai ter insucesso.
vai ter poucos pacientes. Foca nesses aqui, ó. O que vocês acham? Temos hipertensos no Brasil? Temos diabéticos no Brasil? Só em São Paulo, nós temos mais de 5 milhões de hipertensos e diabéticos. E todos estão perfeitamente indicados para fazer reabilitação cardíaca. Então, uma gama boa um mercado bom para a gente ainda explorar. E olha só para vocês verem, aqui nós temos cerca de pelo menos 60, 70 pessoas. Somente uma pessoa entre vocês trabalha com reabilitação. E não pensa que é diferente não. Se eu pegar os 72 mil fisioterapeutas aqui do estado de São Paulo, eu vou ter menos de 0,1% que trabalha com reabilitação cardíaca. Por quê? Porque nós não exploramos ainda esse mercado para nós. Nós ainda não conseguimos ver isso como uma fatia de mercado importante para o fisioterapeuta atuar. Às vezes porque eu falo assim, equipe multidisciplinar, aí a gente fica com medo. Mas é uma fatia de mercado importante. Então, quando você montar a sua clínica, se você quiser trabalhar com reabilitação cardíaca, olha, esses devem ser os nossos objetivos gerais. Retorno à vida produtiva, a melhor condição fisiológica, social e laborativa. O paciente cardiopata, ele perde muito disso aqui, ó, muito disso. Outra coisa que a gente deve estar focado aqui, ó, em reverter a progressão da doença aterosclerótica. Não estou falando mais aqui de um evento, a gente tem que evitar que ela progrida. Essa é uma doença, tem aí as estatinas da vida, tudo que vocês já... Tem aqui, ó, tem pessoas com colesterol elevado, todo mundo tomando estatina, as estatinas da vida. E aí a gente pergunta, será o que vale mais? A estatina ou a reabilitação? O que traz melhor resultado para o paciente? Tem estudos mostrando que não pode nem... O gráfico é mais ou menos assim, para todos os outros fatores. A estatina está aqui e a reabilitação está aqui. Os custos são bem equivalentes. Agora, quando fala com o paciente, qual a sua preferência? A estatina está lá e a reabilitação está cá. Porque é muito mais fácil eu tomar um medicamento do que ir para um programa de reabilitação fazer exercício, né? Então, é muito mais fácil a gente fazer isto e a gente tem que pensar nisso aqui, em reverter a progressão da doença aterosclerótica, e a reabilitação, ela é padrão A para reverter essa condição. E reduzir isso aqui, né, a morbidade, sintomas, isso é importante para a gente ver. Então, já comentei com a gente que essa é a gama de paciente que nós temos que trabalhar. Foi muito interessante que quando eu comecei a trabalhar com reabilitação cardíaca, o meu paciente, às vezes chegava lá na nossa reabilitação, o paciente com a pressão, um exemplo, 150 por 100. E os fisioterapeutas ficavam, não, vamos deixar ele quietinho ali, deixa ele sentado ali, não vamos fazer exercício com ele, não vamos fazer nada. E eu pensava assim, mas gente, todo mundo chega assim, se a gente não for fazer nada, chega aqui, reza a hora, faz alguma coisa, vamos embora. Né? Porque não tinha condição, todo mundo chegava assim. Aí eu lembro que nós estávamos implementando o serviço. Então nós estávamos um grupo de pessoas estudando isso. Então a gente também não podia fazer assim, vamos colocar tudo agora. Então nós fizemos um estudo e foi, vamos acompanhar isso aqui, vamos pegar um grupo desse de paciente e vamos começar a fazer exercício. Todo paciente que chegar aqui, 15, vamos reduzir, 15 por 10, nós vamos fazer exercício com ele como se nada tivesse acontecendo. E esse paciente vai ficar ali e nós vamos acompanhar. O médico estava ali com a gente, tinha Socorro, Escola Paulista um pouco, só não era o INCOR, que o INCOR é um centro muito melhor, mas a Escola Paulista não tem essa coisa. Então vamos fazer. Quando nós começamos a fazer, a gente começou a observar o seguinte, que aqueles pacientes que chegavam com a pressão até 16, a gente fazia exercício com eles, e eles mantinham 16, 17 e alguns chegavam em 18, mas quando nós parávamos de fazer exercício, a pressão deles que estava em 15 voltava para 12, para 13. Então, uma recuperação da pressão muito boa logo após o exercício. E aqueles que nós não fazíamos nada, ficavam com a pressão, continuava a pressão alta, continuava ali.
A pressão diastólica também, ela não baixava, mas ela mantinha ali perto do 10. E a gente começou, então, a observar que para alguns pacientes a gente pedia, aqueles mais orientados, para que eles fizessem a medida da pressão deles em casa a cada 4 horas. E o que a gente começou a perceber? Que esse efeito do exercício persistia até bem próximo das 24 horas. Então, eles faziam o exercício hoje, ninguém tirava o medicamento deles. E aquele efeito do exercício continuava até 24 horas. No dia seguinte, começava a subir de novo para 15. E a pressão diastólica que nós deixávamos ali no mesmo 10, a gente pensou que ela, durante as 24 horas, começava a baixar também. Isso foi bom para a gente. Que nós aprendemos com isso aí que o quê? Que o paciente hipertenso, a gente chega lá 15 por 10, a gente não vai embora, senta lá. Não, é esse indivíduo que nós temos que tratar. É ele que foi buscar tratamento e é ele que nós temos que tratar. Se tivesse igual a sua pressão 12 por 8, não precisava tratar. Deixava em casa, estava muito bom, não precisava fazer nada. E por que que a gente descobriu qual foi a base? Por que que nós... Não adianta a gente fazer assim, ó, o resultado foi esse. A gente tem que entender por que deu esse resultado. E esse é o mais importante. Nós escrevemos isto e o professor falou, então agora fala para a gente por que que aconteceu isso. Então vamos buscar a coisa. Então, quando a gente faz exercício, uma carga, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, qual é a carga ideal de treinamento, o endotélio produz vasodilatadores em maiores quantidades do que vasos constritores. E isso provoca vasodilatação. E provocando vasodilatação, a pressão cai um pouco. Bom, isso é um reflexo mais para a pressão diastólica do que a sistólica. A gente viu também que tem um outro efeito mais importante para a pressão sistólica, que mesmo com uma sessão de exercício que você faz com ele, a frequência cardíaca dele baixa pelo menos 2 a 3 batimentos por minuto. E que isso pode ser um fator importante para contribuir com aquela pequena redução da pressão sistólica durante 24 horas. Então é esse indivíduo que você vai reabilitar, que você vai fazer exercício, que você não vai deixar lá sentadinho. Bota ele na esteira, pode orar por ele também, não faz mal, oração não faz mal, né? Mas vamos fazer exercício, né? Vamos fazer exercício com ele. E agora, quando perguntar, por que que você... É isso que eu gosto que o fisioterapeuta entenda. Quando te perguntar, por que que você vai fazer exercício? Você vai falar com ele, olha, por isso e por isso. Tá bom? Não pode dizer que não vai fazer ou que vai fazer que vai baixar. Explique o porquê vai baixar. Eu quero falar um pouquinho também desse grupo aqui, ó. Esse grupo também procura muito a gente. Esses 3 aqui são os principais que nos procuram. Apesar que no mundo todo, na Europa, Estados Unidos e Austrália, esse é o grande, é a marca das pessoas que procura, é com doença arterial coronariana. Mas para a gente lá, como nós estabelecemos uma proposta, estava mais dentro disso aqui, ó. E eu quero trabalhar um pouquinho com vocês com esse aqui, com diabetes. Por que que ele é importante você trabalhar? Diabetes no Brasil, primeiro algumas considerações importantes para vocês. Quanto por cento das pessoas que têm diabetes vocês acham que controlam a glicemia? Quem chuta um número aí, qualquer? 10%. Oi? 10%. Vocês chegaram bem perto, 7%. 7% controla a glicemia, 93% glicemia desregulada, ou seja, acima de 130 miligramas por decilitro de sangue. Por que que esses indivíduos têm a glicemia descontrolada de ar? E outra coisa interessante, 48% tem crise de hipoglicemia durante a noite. Por que que esses indivíduos são tão descontrolados assim? O que que altera isso? Eu não vou condenar os medicamentos que eles tomam. Deixa eu lá, isso é para o médico. O médico vai condenar o medicamento, eu não vou falar sobre isso. Mas isso aqui é uma coisa importante, porque o que faz descontrolar a glicemia do diabético é uma coisa que nós comentamos muito e às vezes sabemos pouco. Resistência aumentada à insulina, né? Todo mundo fala, todo mundo sabe isso. Paciente com resistência aumentada à insulina.
ou intolerância à glicose, né? Muitos já também usam essa expressão. Por que que esses indivíduos têm essa coisa aqui? Por que que eles têm essa resistência aumentada à insulina? Vocês já viram uma outra expressão dizendo assim, ó, que as doenças cardiovasculares são estilo de vida relacionados? Vocês já viram essa coisa também falar? Então, assim, ó, todas as doenças, a maioria das doenças cardiovasculares também tem esse probleminha, estilo de vida relacionado. Então, uma das coisas que mais causa resistência à insulina, a gente já sabe disso, que é sedentarismo e obesidade centrípeta. Essas são as duas coisas que mais provocam resistência à insulina. E o que é a tal da resistência à insulina? O que é isso? A gente tem que traduzir. Então, assim, é simplesmente isso aqui, ó. Aqui tem a célula muscular e eu tenho receptores na insulina aqui, ó. A insulina encaixa nesse receptor, a membrana dessa célula, ela se torna permeável à glicose, a glicose entra na célula, é consumida como combustível. Quando esse mecanismo está alterado, a glicose não entra dentro da célula, fica no sangue e a gente mede, a glicemia está lá em cima. Então, o que o exercício é capaz de fazer? A resistência da insulina, primeiro, e depois eu falo do efeito do exercício. Esse receptor, ele não encaixa perfeito com a insulina, por esse estilo de vida que nós levamos, estilo de vida sedentário, com obesidade centrípeta, afeta a membrana celular. O receptor, ele não consegue fazer com que a insulina tenha um verdadeiro encaixe para desenvolver o mecanismo que tem. Não entra glicose. O exercício físico, quando bem feito, quando bem prescrito, não é de qualquer forma. Ele é capaz de rearranjar esses componentes da membrana celular, fazendo que novamente o receptor exerça a sua função correta. Então não é qualquer exercício, não é pegar um indivíduo e sai correndo aí, não vai dar certo. Você tem que saber trabalhar com eles. Vou dar uma dica interessante já para vocês. Esses pacientes aqui, ó, ele tem uma boa resposta quando a gente faz exercícios aeróbios com eles, com carga predeterminada. Esses indivíduos respondem melhor a exercícios resistidos, embora nenhum artigo, nenhum consenso vai falar que você deve fazer só exercício resistido ou só exercícios aeróbios. Você tem que fazer o somatório, ou os dois, a junção dos dois, com esses dois tipos de pacientes. Mas se você tem 30 minutos para fazer com esse aqui, ó, dê uma priorizada para o exercício resistido. Por quê? Porque o resistido, ele ganha mais massa muscular. E é nesse ganho de massa muscular que você tem a reorganização da membrana celular, tá bom? E é isso que esse aqui vai precisar. Enquanto que o exercício aeróbio, ele vai fazer mais vascularização no músculo, ele vai abrir colaterais no músculo. Se eu abro colaterais de vascular do músculo, isso aumenta meu diâmetro transverso e facilita a redução da pressão arterial. Bom, como é que fica então essas fases da reabilitação pulmonar? O mundo todo costuma falar de 4 fases. A fase 1, 2, 3 e 4, essa no hospital. Ela geralmente a gente chama assim que é uma fase, hoje está muito na moda nós falarmos de mobilização precoce, né? Mas isso já existia muito antes, bem antes do que se fala hoje. A fase 2 ainda é intra-hospitalar, Eu lembro que em 1999, quando eu fui aluno do Zé Renato, eu ficava com medo de trabalhar com os pacientes do INCOR. Eu vou botar esse paciente para andar, ele vai cair ali e eu vou matar esse paciente. E ele falava comigo, bota esse paciente para andar, rapaz. Não vai cair ninguém, não. O mestre mandou... o mestre mandou, faça que ele sabe. Ele já tinha avaliado o paciente, por isso que ele mandava eu fazer. Ele não ia mandar sem ele ter avaliado, né? Ele sabia. E eu fazia, andava o paciente, mobilizava aqui, dava certinho. Porque ele já tinha avaliado, fazia direito. Agora, essa fase 2 também é intra-hospitalar. Mas essa fase aqui, não necessariamente, mas de preferência. E ela ocorre logo após a fase 1, que é da alta do paciente. Quando o paciente recebe alta disso aqui dentro, essa aqui deve fazer em centro especializado. Hoje eu quero abordar mais isso aqui, ó, essa fase 3, porque é o paciente fora do hospital.
é onde nós temos a grande gama de pacientes aí. Nós temos 4 a 5 milhões de pacientes aqui em São Paulo. E nós, nessa fase 3, nós temos que preparar o paciente para essa fase 4, que é uma fase que eu não vou estar com o paciente. É aquele programa que eu fiz dentro da minha clínica, dentro do meu consultório, eu vou adaptar ele para a casa do paciente, tá bom? Então essa é a fase 4, onde nós não vamos estar com o paciente. Então, as fotos aqui de paciente na reabilitação fase 1, na fase 1 também paciente andando dentro do corredor do hospital, só para vocês verem o que é possível fazer dentro de um hospital. Não deixe o paciente acamado, nem em cima da cama o tempo todo. Isso é importante. Ele não foi feito para viver deitado 24 horas, nem sentado 24 horas. Se você quiser fazer um teste com você, alguns vão gostar do que eu vou falar. Fica 24 horas dormindo para vocês. Alguns podem gostar, mas a maioria, a cama machuca. A cama machuca. Então, não deixe seu paciente deitado também. Tire-o da cama, tá bom? Essa fase 1, a gente costuma dizer que isso é somente o tempo de internação. A hora que o paciente está hospitalizado, ele recebeu alta, ele deve ir para a fase 2. Essa fase 2 deve durar no máximo 3 meses. Por que ela deve durar no máximo 3 meses? E se for menos do que isso? Ótimo! Essa fase, esse paciente está internado aqui, geralmente ele fez uma cirurgia, uma revascularização, uma troca de válvula, sei lá, fez alguma cirurgia de tórax. E ele vai para essa fase 3 aqui, lembrar que abriu o peito desse paciente para fazer uma cirurgia, tem aqui a recomposição, isso aqui tem que readaptar tudo. Então é melhor você fazer dentro do hospital, porque pode ter qualquer intercorrência. E lá o paciente está mais seguro, é seguro para você e para o paciente. Mas tem muitos pacientes que antes de 3 meses já vão para a fase 3 também. Mas o ideal é você segurar ele lá 3 meses. Agora, quando vai para a fase 3, não. Aqui nós vamos... O prazo para a gente fazer uma reabilitação fase 3 é 6 meses com o paciente. Às vezes nós queremos fazer com o paciente a vida toda, porque eu não quero perder o paciente. Lembrar que a gente fazer isso é um pouco antiético, né? Não é correto a gente fazer isso. O bom é você ser um empresário, você ter o seu consultório, a sua clínica, e você ter uma gestão de forma que você tem rotatividade dos seus pacientes. Porque se você ficar com o seu paciente lá 6 meses, 1 ano, 3 anos, não sei o quê, o convênio dá alta e não manda mais paciente para você. Porque ele fala, esse cara não sabe tratar, meu paciente está lá com ele esse tempo todo. Então o ideal, isso eu já estou falando por experiência para vocês, é que vocês fiquem com o paciente 6 meses no máximo, dê alta para a fase 4, para ele continuar fazendo o programa dele em casa, e se ele precisar, ele volta. Mas não fique mais do que isso com o seu paciente, porque o convênio vai achar que você está fazendo ultrapassagem, né? Está trapaceando. Então procurem trabalhar dentro disso aqui. E esses 6 meses... vocês têm que conseguir os resultados que eu vou mostrar lá na frente. Eu vou usar uma expressão de um amigo meu que ele disse assim, ó, fazer reabilitação cardíaca é para corajosos. É para corajosos. Nós vamos entender por quê. Essa fase 4 nós vamos fazer isso aqui. A não supervisionada é aquela que você vai ensinar o paciente a fazer em casa. Nessa fase 3, esse é o paciente ideal, ó, na ausência de alterações no ECG, sem alterações clínicas, é importante. Ele está dessa forma e é o ideal para a gente. Mas nem sempre a gente vai ter esse paciente. Nós costumamos classificar o paciente que vai para a gente na reabilitação cardíaca fase 3. Nós costumamos classificar para a gente saber assim, quem é o paciente que eu estou fazendo reabilitação. O classe A é aquele, ele não tem risco para o exercício. Geralmente é um indivíduo menor de 40 anos, ele não tem sintomas e ele tem até 2 fatores de risco para coronariano. É aquele indivíduo obeso e dislipidêmico. Então, bom, você pode fazer reabilitação. Esse indivíduo não vai te dar trabalho. Dificilmente ele vai ter uma intercorrência no seu trabalho. O classe B já vai complicar um pouquinho. Mas ainda é muito bom para a gente trabalhar. Baixo risco para exercício de...
média intensidade. Não vai botar esses pacientes para sair correndo, subindo escada. Eu recebi um paciente para fazer reabilitação e foi muito interessante que eu estava fazendo com ele uns exercícios de musculação mesmo. Aí ele falou comigo, doutor Elias, eu não vou fazer musculação. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque o médico falou que eu não fizesse. Eu falei assim, você tem escada na sua casa? Ele falou, tenho. Ele falou, ele te proibiu subir escada? Eu falei assim, não. Eu falei, mas escada é muito mais perigoso do que isso aqui. Subir escada é muito mais perigoso. Subir escada não é exercício de média, é de média alta intensidade. Então, às vezes a gente cai naquela contradição, né? Pode fazer musculação? Não, não pode. Pode subir escada? Pode. Então, a gente tem que saber o que é esses exercícios. Mas esse indivíduo aqui, ó, dizer que ele está estável, é um classe funcional 2, muito interessante. Ele tem uma capacidade aeróbica maior do que 21 ml quilograma por minuto. Ele não é classe funcional 3 ou 4. Uma fração de ejeção boa, maior do que 50. Esses indivíduos não vai te dar trabalho. Agora, se chegar aqui agora, já começa a dar trabalho. Eu aconselho que se você só pegue esse indivíduo, depois que você tiver uma certa experiência, que você já tenha tratado uns 100 indivíduos aí na sua reabilitação, você pega o classe C e o classe D, tá? Esses é para quem tem um pouco mais de experiência. Aqui é para Zé Renato. Aqui não é para nós não, tá? Deixa ele é bom. O dia que ele veio dar uma aula aqui de pleura, eu fiquei ali sentado e xingando ele. Como é que o cara sabe desse tanto, gente? Como é que pode uma coisa dessa? Então, isso é para ele. Eu não faço. Opa, voltou? Voltei. Então, vamos entender agora como nós vamos avaliar o nosso paciente. Vamos ver como é que a gente vai fazer essa coisa aqui. O primeiro ponto de segurança para nós avaliarmos o nosso paciente é nós sabermos isso aqui, ó. Qual é o limiar de isquemia para o nosso paciente? Até onde eu posso botar ele para fazer exercício que ele não vai ter isquemia? Essa é a nossa inimiga número 1 na reabilitação cardíaca. Esse é o grande problema. Por que que a isquemia é o grande problema? Porque ela modifica a condução elétrica. E se ela modificar a condição elétrica, o que ela produz? Arritmias. Essa arritmia, essa é a mais grave. Todo indivíduo com arritmia tem um sério risco de fibrilar. E se fibrilar, não tem jeito. Para. E morre. Então nós temos que conhecer isso aqui, para a gente evitar aquilo lá. Então, o limiar de arritmia, de isquemia, é importante para a gente. Quando a gente olha um eletro desse aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês, o paciente está monitorado, você tem que conhecer um pouquinho disso aqui. Que é bom, se você não tem, eu recomendo fazer um cursozinho de eletro, de interpretação de ECG, que é muito importante. Eu fiz com um chamado Enéas Carneiro. Igual vocês, estava numa sala igual vocês aqui. De vez em quando ele olhava assim para o eletro. Você sabe o que é isso aqui? Não. Meu nome é Enéas. E acordava todo mundo assim. Então vamos. Então lembrar disso aqui, ó. Todo paciente com teste positivo limiar de isquemia, ele é o ponto para nós não atingir. Ele é a nossa barreira. Aqui está o chamado limiar de isquemia. Eu não posso ultrapassar isso aqui, ó. Se a gente pensar, olha, ocorreu isquemia com esse nível de frequência cardíaca, acima desse nível, ó, se você aumentar o exercício para ele, aumenta o risco. Portanto, melhor não ultrapassar. Fique ali e vamos trabalhar com aquilo. Às vezes a gente fala assim, a gente fica entre uma coisa. Se você faz o exercício muito baixo, com a carga muito baixa, é a mesma coisa que você dar água com açúcar para o paciente. Não resolve nada. Se você faz muito alto, você ultrapassa o limiar de isquemia e o paciente pode morrer. Então, reabilitação cardíaca é entre o risco e o benefício. Você está sempre trabalhando entre isso, risco e benefício. Você tem que saber equilibrar, sempre levar essa coisa assim. Ó. Se você torcer mais um pouquinho o volante da lancha, ela vai te jogar na praia, vai te jogar dentro d'água. Então, mas nós vamos trabalhar bastante com isso aqui hoje, nós vamos aprender sobre essa coisa hoje.
Esse gráfico aqui mostra para a gente por que a isquemia ela é um mal terrível. Pode perguntar. Você pode trabalhar com ele, o intervalado, chegando próximo do limiar e... Com intervalado, né? Olha, existe na literatura aquela briga entre intervalado e entre contínuo. Eu prefiro contínuo, mas se você quiser trabalhar com intervalado, qual a vantagem do intervalado? É que você não sobe o duplo produto muito, né? Você dá uma carga, descansa, baixa, dá outra de novo. Entretanto, os resultados do intervalado eles são menores do que o contínuo, a gente já sabe disso. Mas você pode trabalhar com intervalado assim. Pode, tranquilo, tranquilo. Até o motorista ele responde a pergunta. Olha lá, é um motorista. Mas você viu que eu olhei para ele e perguntei, posso responder? Ele falou assim, ó. Ele falou assim, então eu fui, né? Por que ele estava aqui? Ele está aqui para não deixar ninguém sair com dúvida, para ele responder as coisas que eu não sei. Então, por que a arritmia é o nosso problema? Por que a arritmia é o nosso mal? Que nós temos que ficar de olho nela. É o seguinte, olha, aqui tem aqui nós vamos ver o fluxo miocárdio, isso é importante, fluxo miocárdio, aqui nós estamos acompanhando o duplo produto. Olha só para vocês verem um indivíduo normal, o que acontece. Isso aqui é a razão, né? Duplo produto é a frequência cardíaca multiplicado pela pressão arterial sistólica. Então, se eu estou aumentando frequência cardíaca e pressão de um indivíduo normal, olha o que está acontecendo com o fluxo coronariano, está vendo? Vai aumentando. Agora, se eu pego um indivíduo que tem 50% de obstrução da coronária, aumenta até um ponto. Depois, olha. E se eu pegar um indivíduo com 75%, o ponto de inflexão é menor ainda. Ó. Então, daqui para frente, ó, se a gente pegar esse indivíduo aqui e começarmos a dar uma carga para ele, que aumenta duplo produto e frequência cardíaca, não está aumentando o fluxo coronariano. E vai acontecer arritmia. E vai acontecer infarto. E é bom a gente ter esse cuidado. Olha só para vocês verem aonde que acontece o infarto. Qual é o momento que acontece o infarto? Então, primeiro, tranquilizar para vocês aqui, ó, o infarto agudo do miocárdio o risco é 6 vezes maior durante o exercício do que no repouso. Agora, homem de 40 anos, não fumante, só vai acontecer isso aqui, ó, entre 1 e 6 casos para 1 milhão de casos. Então, fique tranquilo. Fique tranquilo que não vai... E isso geralmente ocorre em exercício intenso. Agora, quando é que ocorre o infarto? Geralmente, ó, ou durante o exercício ou 1 hora depois do exercício. E se acontecer aqui, vão dizer que fomos nós. Se acontecer aqui, ainda consegue provar causa e efeito. Fomos nós. Daqui para frente, não, ó. Daqui para frente não dá mais. Ah, não, você, sei lá, você saiu daqui, você fumou, você fez um monte de coisa, e aí... Mas até aqui dá para provar que foi nós. Fomos nós que fizemos o infarto nele, causamos o infarto. Então, por isso que é importante a gente saber o limiar de arritmia, né? Mas eu venho falando aqui, ó, o que é exercício intenso? Que é isso aqui, ó, o que é exercício intenso? O exercício intenso que é para você, não é para ela. O que é para ela, não é para ele que é atleta, que trabalha com esporte. Cada um tem a sua faixa de exercício, como eu disse ali, intenso. Por isso que a reabilitação cardíaca ela tem que ser um treinamento individualizado. Eu não posso botar todo mundo numa baciada e fazer o treinamento, fazer a reabilitação. Todo mundo como se fosse igual. Não dá. Você é única e exclusiva. Você é única e exclusiva. Não posso mais nem... E sabe como é que os pacientes falam? Por que ela está andando mais rápido que eu? Vai explicar que você não pode. Mas principalmente homem. Tem uma mulher andando muito mais rápido aqui que o homem. O homem ali que está andando devagar, mas ele fica bravo com você que você nem imagina. Você acha que eu vou perder para ela? Calma. Vão falar isso com vocês. Vão falar. Não tem problema. Mas não passe para isso. Não deixe. O exercício intenso é perigoso. Porque eu queria pelo menos mostrar, pelo menos esse slide aqui, porque eu sei que nós, fisioterapeutas, não temos isso na graduação. Às vezes, o Jefferson teve, eu sei com certeza que ele teve. Mas às vezes a gente passa pela graduação sem entender muito. Pelo menos isso aqui eu vou
mostrar para vocês o que é o limiar de isquemia. Esse é um eletro normal, que nós estamos numa derivação V4 e V5. Olhe bem isso aqui, ó. Isso aqui chama segmento ST, ó. O início da onda P até o complexo QRS. Isso aqui eu vou chamar de linha de base. Essa aqui, ó, eu vou chamar segmento ST. Por quê? Que vem da onda S até a onda T. Então eu vou chamar isso aqui de segmento ST. Tá bom? Tá pertinho, eu posso mostrar assim com o dedo, nem estou usando isso aqui, só para passar. O que vocês percebem? Num eletro normal, o nível é o mesmo, tá vendo? Está na mesma altura. Isso é ótimo. Se eu fizer o eletro de qualquer um de vocês, vai estar assim. Essa nivelação aqui, ó. Mas quando a gente coloca o exercício, olha o que vocês percebem. Olha a linha de base. Olha o segmento ST para onde veio. Todas as vezes que vocês observarem em um eletrocardiograma que o segmento ST está infrado, está abaixo da linha de base, isso é correspondente à isquemia miocárdica. Quando está para baixo é bom, ainda dá para segurar, porque se for para cima, a gente fala que é supra desnivelamento do segmento ST. O cara já infartou, tá bom? E o próximo passo é infartar. Então, olha, se a frequência cardíaca aqui, ó, nós fisioterapeutas, qual é a frequência cardíaca desse indivíduo aqui? Eu vou pegar aqui, ó, vamos supor que ele estava aqui em repouso, mas eu vou pegar essa frequência cardíaca dele aqui. E foi exatamente nessa frequência cardíaca que começou a dar esse limiar de isquemia. Como é que eu vou saber a frequência cardíaca desse indivíduo? É fácil. Eu posso contar o número de quadradinhos pequenos que está dentro dos intervalos RRs. Vou ficar aqui para não ficar na frente de ninguém. Se vocês pegarem aqui, ó, esse é um intervalo RR, esse é um outro intervalo RR. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem um quadradinho grande, né? E dentro desse quadradinho grande tem 5 quadradinhos pequenos. Então vamos lá, tenho aqui, vou pegar um RR, outro RR. Então eu tenho 5, 10, vamos deixar em 10 mesmo, né? Então é só eu pegar aí 1.500 e dividir pelo número de quadradinhos pequenos, eu tenho a frequência cardíaca do paciente. Então 1.500 dividido por 10, 150, né? Então, qual é a frequência cardíaca de limiar de isquemia desse paciente? 150 batimentos por minuto. Então, não pode chegar nisso aí. Por quê? Ó, ele já está com arritmia. O ideal é 80% disso aí. Não chegar no 80%. Porque aqui no 150 ele já está com isquemia. Então, nós vamos chegar somente em 80% disso. 150 vezes 80 dá... quanto? Dá 80 com 40, né? 120 batimentos. Deixa eu perguntar para vocês. Alguém ficou com dúvida dessa partezinha complicada que eu expliquei? Não tenha vergonha, aqui é um ambiente de aprendizado. Eu sempre falo que eu estou aprendendo com o Zé Renato e eu não tenho vergonha de falar isso de qualquer... Então, assim, a sala de aula... Tudo bem, se conseguirem entender, detectar bem esse limiar de isquemia, porque isso é importante para a gente, tá? Então, vou para frente. Esse aqui é um outro caso, ó, bem parecido também, só que eu estou na derivação V5, não estou mais naquela... Tem algumas pessoas que têm me perguntado, Elias, posso fazer reabilitação cardíaca dentro d'água? Então, assim, olha, eu não tenho experiência com isso. A minha esposa, ela é fisioterapeuta, ela trabalha com hidro e ela tem um protocolo espetacular para doenças crônicas. Mas quando chega para reabilitação cardíaca, eu geralmente falo com ela, Cláudia, vamos, deixa lá comigo, deixa nas esteiras comigo, deixa na bicicleta, porque eu não sei nem nadar, o que eu quero entrar dentro da água fazer com o paciente, né? Então... Por quê? Olha, porque a gente não pode fazer ECG e principalmente que a água traz analgesia. E a analgesia, ela pode camuflar a angina. E aí, quando o paciente sai da água para ficar na terra. Então, não é bom a gente fazer, não. Bom, paciente hipertenso, paciente lipidêmico, aqueles A e B, pode fazer, tranquilo. Mas aquele, faça, mas não faça tão forte. Dá para trabalhar um pouco. Esse aqui é um slide que eu não gosto muito de apresentar,
Mas tudo bem, eu estou num meio de pessoas super inteligentes, eu vou mostrar para vocês esse slide. Por quê? Isso aqui é aquele tremendo placebo. É aquela coisa assim, ó, eu não tenho um eletrocardiograma, eu não tenho um aparelho para fazer os testes, eu não sei fazer muitas coisas, mas eu tenho só um monitor cardíaco. Então isso aqui dá uma ideia para a gente como fazer, se eu só estou nessa situação. Só tem isso. Eu estou trabalhando lá no Iapoc. Então a frequência cardíaca, se eu for treinar braço, não deixa subir acima de 128 para qualquer um. A pressão arterial não deixa subir além disso aqui. O duplo produto não deixa acima disto. E não faça uma carga maior para ele do que isso. Se for para a perna, esses valores. Se você não tem nada, isso te dá segurança, tá bom? É o ponto de inflexão da curva. É a melhor segurança com a melhor eficiência se você não tem nada como avaliar. E aí aquela coisa, eu coloco você e ela na mesma bacia, tá? Não é individualizado, Então, assim, é somente para um caso muito, muito, muito extra. Vamos entender um pouquinho disso aqui agora? Os protocolos de VO2 máximo. Tudo bem, isso aqui é consumo de oxigênio. A gente já está acostumado. Se eu for para a área de alguns de vocês aqui, vocês começam a falar coisa que eu também não sei o que é, né? Falar sigla e eu não sei o que é. Então, isso aqui, todas as vezes que aparecer essa coisa aqui, VO2, consumo de oxigênio, tá bom? Então, traduzindo aqui, às vezes que é da minha área, então traduzindo para algumas. Então, normalmente nós fazemos os testes de consumo de oxigênio, nós utilizamos isto aqui, ó. Ou uma bicicleta ergométrica ou utilizamos a esteira. E aqui vocês podem ver o paciente está fazendo um teste que nós chamamos teste ergoespirométrico, tá bom? Esse é o ideal. Só que um aparelho desse aqui só dá mesmo para vocês comprar, para Elias não dá. Que deve custar aí 70 mil reais, 80 mil reais. Então, para professor não dá para comprar, para fisioterapeuta dá, professor não dá. Então, esse aqui é mais baratinho, mas... Qual é o protocolo que normalmente eu tenho utilizado, que eu tenho experiência para falar para vocês? É esse protocolo de Bruce. Esse não é o que eu uso, não é que eu gosto, é que é o mais utilizado. Ele se utiliza assim a larga escala mesmo no mundo, utiliza o protocolo de Bruce. Então, o protocolo de Bruce, esse nós chamamos modificado, ele tem 6 estágios, ou 6 períodos. Cada período desse tem uma duração de 3 minutos. E em cada período desse tem uma velocidade ou uma inclinação da esteira predeterminada. Tá tudo bem aí, Rodrigo? Tá? Ok. Então, o protocolo está bem definidinho aqui, ó. O primeiro estágio, o chamado primeiro estágio, ele dura 3 minutos, a velocidade é de 2,7 km por hora. Cuidado que algumas esteiras em milhas por hora, a esteira não está inclinada. Isso aqui nós só estamos aquecendo o paciente. Se nós pegarmos aqui o quarto estágio, olha, ele também dura 3 minutos, mas a velocidade da esteira já está em 4 km por hora. E a inclinação está em 12. Você está subindo uma ladeira. E está andando numa ladeira mais rápida, tá bom? Então, e o protocolo termina aqui, ó, 16 de inclinação. Então, esse é um protocolo bom para a gente utilizar. Por que que ele é bom? Olha só para vocês verem. Ah, não acredito, mas acho que dá para ler, não dá? Se apagar essa lâmpada aqui, vai dar melhor ainda. Mas eu não tenho ninguém aqui, não sei nem onde apaga essas lâmpadas. Mas, se der para ler, eu vou ficar tranquilo. Se não, dá para ler? Dá, né? Então, moços, por que o protocolo de Bruce, ele é um protocolo muito utilizado? Porque ele, a gente já consegue, já existe uma fórmula para que a gente possa calcular qual é o VO2 máximo do paciente, ou qual é o consumo máximo de oxigênio que o paciente consegue. Então, ele disse aqui, ó, para quem? Esse indivíduo, homem cardiopata, o VO2 máximo é igual a 2,327 vezes o tempo que ele atingiu no protocolo, mais uma constante. Então, para um indivíduo, homem, sedentário e cardiopata, essa fórmula.
Para um homem que ele é cardiopata e ativo, esta. E para a mulher, esta outra fórmula. Então, essa é uma das coisas que faz com que o protocolo de Bruce seja muito utilizado. Por quê? Porque a gente consegue, de uma forma indireta, estabelecer qual é o consumo máximo de oxigênio que esse indivíduo tem. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma base para vocês. Eu sou engenheiro também, eu sou fisioterapeuta e engenheiro civil. E engenheiro precisa sempre de cálculos, sempre de números e sempre de uma base. Então, se eu estou falando aqui VO2, se eu não der uma base para vocês, não der um número de referência, ele fica tudo perdido, né? Então, assim, para manter todas essas funções que vocês estão em repouso, o olho enxergando, o cérebro raciocinando, o fígado armazenando, excretando, metabolizando, rins filtrando, músculo numa conta, vocês estão gastando mais ou menos 3,5 ml de oxigênio por quilograma de peso. Tá bom? Então é mais ou menos esse valor basal aí agora. Então quanto de oxigênio seu corpo está consumindo? 3,5 ml por cada quilograma de peso. Essa é uma referência para a gente. Por exemplo, se eu pegar um paciente cardiopata com VO2 abaixo de 15 ml por quilograma de peso por minuto, esse indivíduo consegue fazer uma caminhadazinha aqui dentro. Mas se você botar ele para subir uma escada, ele vai fazer assim. Se você colocar ele para ir no mercado, pegar uma sacolinha e vir para casa e for num plano aqui, ele vai chegar lá, estou morto. Ele não aguenta. Se for abaixo de 10, 11, ele não aguenta nem tomar banho. Ele vai tomar banho, vai ficar dentro da cadeira. Não aguenta. Ele não aguenta comer direito, porque comer, ele tem que parar de respirar para engolir. Isso causa falta de ar. Então, para vocês terem algumas referências. Vamos calcular, então, vamos fazer um cálculo de um VO2, né? Nossa, já mudando de fisioterapia para cálculo é dose. Eu falo com meus alunos assim, eu sei que vocês escolheram fazer fisioterapia porque tem cálculo. Eu tenho certeza disso. E eles adoram essas coisas, né? Tem alguém aqui que é meu aluno que tinha cálculo lá, Dai? Tinha, não tinha? Então, isso é bom. Então, vamos pegar esse paciente aqui, ó. No teste de Bruce, ele chegou ao quarto estágio, ó, o primeiro, segundo, terceiro, quarto estágio, né? Qual era a velocidade e aqui a inclinação da esteira. Vamos colocar na fórmula. Então, diz aqui, ó, que é um homem ativo. O VO2 máximo dele, então, foi 3,78, que foi aquilo que nós pegamos lá, vezes o tempo, que nós já sabemos que agora, 3, 6, 9, 12, então, vezes esse tempo, mais aquela somazinha lá. Então, é só a gente pegar aqui, VO2. A constante vezes 12, que foi o tempo, mais isso. Chegamos a quanto? Olha o VO2 do camarada aí. 45 ml quilograma de peso por minuto, né? Então, esse é um indivíduo atleta. Se eu pegar aqui, quem pode me dizer aqui, quem tem coragem de levantar a mão e dizer assim, eu sou sedentário, mas é novo da idade de vocês. Tem alguém aqui que é sedentário, que está nessa faixa até 30 anos? Acho que não tem ninguém, né? Não tem ninguém, só tem sedentário da porta para fora. Aqui não tem não, aqui é outra coisa, aqui é outro nível. Então a gente vai chegar aí sedentário mais ou menos em torno de 38, 40. Eu gosto de pedalar e eu fui medir isso aqui. Eu estou bem, estou nos 50, 48, 50. Mas é que eu pedalo mais. Então, até convido vocês, façam uma pedaladazinha boa. Qual o segundo protocolo, então, mais utilizado no mundo? Esse aqui, ó. Muito utilizado. Fácil de utilizar, tranquilo. Ele tem aquela mesma relação que nós falamos lá do Bruce. Ó, a fórmula é essa, VO2 máximo é igual 1,75 vezes o quê? A inclinação, e não mais o tempo. Então, se Bruce usou o tempo, Balk usou a inclinação. E é muito fácil, olha um exemplo aqui. Esse indivíduo aqui, ó, o protocolo dele, o tempo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estágios, né? Tem 9 estágios. Cada estágio tem 2 minutos. Para esse indivíduo aqui, ó, ele estava no quarto estágio, né? Mas nós não vamos utilizar tempo para esse, nós vamos utilizar a inclinação. Então, ele estava no quarto estágio, que a inclinação é exatamente 8, né? Então, vamos pegar 1,75 vezes a inclinação, que é 8, e mais
o 10 lá. Né? E chegamos aqui, então, à conclusão que é... Opa, chegamos à conclusão que eu já passei ali o slide. Chegamos a essa conclusão aqui, que o nosso cálculo foi esse vezes 8 mais 10, né? Portanto, o VO2 dele, ó, 24,6 ml quilograma por minuto. Esse é típico de um cardiopata. É típico daquele indivíduo que está entre a classe B e C. Um B muito grave e um C mais ou menos leve. Interessante que depois que você reabilita esse paciente, aí seu relatório tem que ficar bom. Porque você tem que mostrar seu relatório. O fisioterapeuta gosta de fazer as coisas e dar para o médico mostrar. Se você faz, você tem que chegar lá na operadora de saúde e falar, olha aqui, um relatório de seus pacientes aqui, ó. Olha o consumo de oxigênio que esse camarada tinha, olha para quanto foi. Isso aqui eu quero dizer para você é o seguinte, o miocárdio dele está bem mais protegido. Esse cara não vai sofrer infarto por agora, não. Um infarto vai custar para você em torno aí de 40 mil. Isso aqui, ó, pode deixar que ele não vai sofrer infarto. Estou te economizando 40 mil. Pode mandar ele fazer aqui. Empresário não quer saber se você está atendendo paciente, né? Ele quer saber se você está economizando o dinheiro dele. Eu costumo falar assim, olha, nós fisioterapeutas temos que aprender uma coisa. Fisioterapia é um negócio. Fisioterapia não é uma profissão, é um negócio. Você ganha dinheiro como fisioterapeuta. Você trabalha como fisioterapeuta. Então, assim, é uma profissão maravilhosa, extraordinária. Para mim, eu comigo mesmo, eu com você, somos fisioterapeutas profissionais. Agora, quando se trata da relação paciente, empresário, virou negócio. E se você não entender assim, nós vamos ganhar sempre pouco. Porque nós não entendemos isso, que isso é um negócio. Às vezes você contrata uma secretária para a sua clínica e aí você não faz aquela pergunta interessante. Quantos pacientes essa secretária já trouxe aqui para dentro da minha clínica? Ou quantos pacientes que vinham procurar a minha clínica e a secretária perdeu por não saber atender? E a secretária vai ficando lá. Você não pensa, não pergunta. Temos que pensar como negócio. Aí vocês falam assim, isso não é de fisioterapia, isso é de engenheiro. Tá falando, não estou falando com engenheiro, não. O engenheiro está guardado lá. Ó. Nós sempre pensamos fisioterapia como negócio. Então, essas coisas aqui vai fazer parte do seu relatório para você mostrar para quem for que seja lá o dono do convênio que você trabalha. Uma outra coisa legal que eu gosto de mostrar no meu relatório, que eu acho assim, ó, fundamental, de uma forma extraordinária. Isso aqui eu tenho orgulho de apresentar, que quem apresentou a primeira vez para uma revista foi um artigo nosso. Nós inventamos, nós pensamos nessa coisa aqui, vamos colocar isso na revista e deu certo. O revisor, quando pegou um artigo, falou assim, eu já tinha colocado na discussão assim, comecei a minha discussão dizendo, and new finding this paper, ou seja, o novo achado desse artigo o trabalho com essa coisa aqui, com a frequência cardíaca de reserva. O que é a frequência cardíaca de reserva? É a sua frequência cardíaca máxima menos a de repouso. Então, se tem uma frequência... Então, isso aqui é de reserva, para você usar. Então, isso é importante a gente trabalhar, porque é o que eu posso utilizar para o meu dia a dia. Você está sentado aí, está numa frequência cardíaca. A sua máxima é aqui, ó. Quanto você vai usar disso aqui? Quanto por cento você vai usar desse intervalo? Isso é importante. Então, olha, todas as vezes que a gente fazer uma atividade de baixa intensidade, nós pensamos em utilizar máximo 20% da frequência cardíaca de reserva. Aí o cardiopata usa mais? Usa. E o descondicionado? Usa mais. Isso aqui, ó, é para um paciente que você está reabilitando. Agora, se você vai fazer uma atividade moderada, de 20 a 35, e se você vai fazer uma atividade muito intensa, de 40 a 60% da sua reserva. Então, essa coisa é legal para você mostrar quando você reabilita os seus pacientes, porque assim, ó, você pega o indivíduo e bota ele para fazer uma atividade simples, como uma caminhada. Ele já usa 30% da frequência cardíaca de reserva dele.
Aí você fala, nossa, o cara ele não consegue fazer quase nada mais. É uma caminhada, está limitando o camarada. E aí, quando você reabilita ele, que você vai fazer isso, ele faz essa mesma atividade usando 5, 7% da frequência cardíaca de reserva dele. Fala, nossa, yes. Você tem que vibrar com essas coisas. E assim, ó, isso é importante para você fisioterapeuta. Você falar para o seu paciente assim, você usava 20% da frequência cardíaca de reserva para fazer uma caminhada, agora você só usa 5%. Ele vai falar assim, o quê? Ele vai falar isso, né? Porque esse paciente chega para você, você pergunta para ele assim, ó, eu já perguntei várias vezes meus pacientes, o que o senhor gostaria que eu melhorasse na sua vida com esse tratamento? Essa é a grande pergunta que você tem que fazer para o paciente. Nenhum paciente eu deixava de fazer essa pergunta para ele. E assim, ó, a grande maioria dizia assim para mim, sentir menos falta de ar. Era o que eles mais falavam comigo, sentir menos falta de ar. Eu falei, mas como que o senhor sente falta de ar? Ele falou, eu não consigo jogar bola, eu não consigo ir na feira, não consigo subir a escada. Eu sinto falta de ar. O cardiopata sente falta. Outros falavam, eu queria parar de sentir o coração. Nenhum de vocês está sentindo o coração, pois está? Quando começar a sentir o coração, tem alguma coisa errada. O coração não é para a gente sentir que nós temos. É para ter sem saber que tem. Se começou a sentir, tem alguma coisa errada. E ele falava assim para mim, eu quero parar de sentir meu coração. Mas incomoda? Incomoda. E às vezes ele chegava para a gente e falava assim, nossa doutor, mas eu estou tão melhor daquela situação que eu contei para você. Eu não estou sentindo mais meu coração. A medicação, o efeito da medicação, o efeito da reabilitação também. Eu não estou sentindo tanta falta de ar como eu estou sentindo. E eu vou contar uma coisa aqui para você. Fica aqui para nós, fechar as portas. Aí, tem coisas que a gente não esquece, né? Passa assim para a gente. Eu lembro de um dia que chegou um cardiopata para mim, e ele disse assim, eu perguntei, fiz a pergunta, ele falou assim, eu estou com vergonha de falar para o senhor. Eu falei, fala. Ele falou assim, a coisa que eu mais queria era brincar de novo com minha esposa. Eu falei, meu Deus, eu nunca fiz isso na minha vida, nunca eu pensei nessa possibilidade. É a vida social deles. Aí um dia passou um tempo assim, já estavam uns 3 ou 4 meses lá comigo. Ele falou assim, doutor, eu tenho uma surpresa para te contar. Aquilo mesmo. E eu vibrei com ele, né? Falei, legal, assim mesmo, queria que você... Eu esperava essa notícia. Sentiu muita falta de ar? Um pouco, mas tá bom, compensa. É legal essas... Então, assim, só quem trabalha... Eu falei que é um negócio, mas tem essas coisas também, né? Que deixa de ser um negócio para volta a ser a profissão, né? Volta a ser o fisioterapeuta. Qual é a intensidade, então, do exercício que nós temos que trabalhar? Segundo o Colégio Americano de Esporte e Medicina, né? Nós temos que pensar, fazer o tratamento do paciente, a reabilitação, a gente usando aqui, ó, de 70% a 90% da frequência atingida em um teste de sintoma limitante. Quando você fizer aquele teste lá, ou de Balkin ou Bruce, anotou a frequência cardíaca que ele atingiu no pico do teste. Como é que você vai treinar ele? Ó, com 70% a 90% da frequência cardíaca. É a sua primeira referência. Porque nem todos nós temos a monitorização do eletrocardiograma, para ver limiar de arritmia. Aquilo é caro, não dá para a gente ter tudo. Tem que ser tem um Paulistano, sei lá, outros hospitais, e não dá para a gente ter isso na clínica. Então o colégio falou, treina com isso aqui, ó, dá certo. Você vai ter segurança e efetividade. Por que que ele recomenda isso aqui, ó? Porque quando se treina de 70% a 90% da frequência em um teste de sintoma limitante, isso equivale de 60% a 80% do consumo de oxigênio de pico do indivíduo. É importante isso aqui porque eu estou pensando no coração do indivíduo. É importante isso aqui porque eu estou pensando no músculo do indivíduo. Então eu tenho que pensar, não dá, eu quero melhorar o coração do indivíduo. Não dá para eu pegar o coração dele e ficar. Eu tenho que mexer nisso aqui, ó. Tem que mexer nisso aqui para melhorar esse, que também é músculo. Então eu penso nisso aqui e penso no músculo para eu poder reabilitar o indivíduo. É assim que a gente faz. Ou podemos fazer aqui de 60% a 80% da frequência máxima para a idade.
é uma outra recomendação. Como é que a gente faz esse cálculo? De 60% a 80% da frequência cardíaca máxima para a idade. Então, pode utilizar essa fórmula, 206 menos a idade vezes 0,7. Lembrando, muitos fazem assim, ó, isso aqui menos esse. Não, ó, resolve isso aqui primeiro, depois vem para cá. Não vai atrapalhar, não. Eu já cansei de ver umas coisas aí meio atrapalhadas na minha vida aí, viu? Depois... E não é só com vocês, não. Às vezes eu pego alguns artigos que o cara resolveu fazer. Tem uma correlação boa lá, né? Então, esses são os que mais utiliza-se, né? Aqui são os mais utilizados. Essa frequência cardíaca atingida no teste. E uma outra forma boa que se tem utilizado para treinamento é a chamada fórmula de Carvone. Essa é muito legal. Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês mostrando. Tem essas outras formas aqui, mas é muito, como diz o meu amigo Ferreroni, é muito macarrônica. Por isso elas são um pouco utilizadas. Então a gente vai utilizar. Ó, quando for o intervalo, você me dá um aluno. Ih, ela fechou a porta, não me ouviu. Não, brincando. Eu queria saber qual é a hora que eu tenho que dar intervalo para vocês. Ou quem pode? A Célia, você que sempre nos ajuda, Célia. Pergunta qual é o momento que eu tenho que dar um intervalo para tomar uma água, né? Hoje não tem jogo do Brasil, né? Nós não precisamos preocupar, não. Não tem. Então essas aqui são menos utilizadas, tá bom? Como é que nós vamos treinar, então, a pessoa com a frequência cardíaca baseada naquela coisa lá que eu falei para vocês, nessa fórmula aqui, ó, no Carvone, né? Então tem muita gente que querem trabalhar com essa fórmula, então vamos entender um pouquinho como é que a gente vai fazer isso aqui, ó. Método baseado na frequência cardíaca de reserva. Desculpe o trema, que eu não pude mudar essa faixinha nesse slide, mas eu vou refazer o slide porque ele já está antigo, bem antigo. Então, qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Qual é a primeira etapa? É predição, a gente fazer entender qual é a frequência cardíaca máxima do paciente. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Pego a frequência cardíaca máxima igual a 220 menos a idade. Ou então aquela fórmula que eu utilizei lá. A frequência cardíaca é 206 menos a idade vezes 0,7. Qualquer uma dá na mesma. Então, se eu pegar um indivíduo de 30 anos, a frequência cardíaca 180, a máxima. Segunda etapa, vamos pegar a frequência cardíaca agora de repouso, frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca, pegar de reserva, por melhor, desculpa. Qual é a frequência cardíaca de reserva? Frequência máxima menos a de repouso, 180 menos a 70, que é de repouso, então eu tenho a de reserva, que é 110 batimentos. Terceira etapa, vamos prever agora, a gente nunca tem uma frequência só, a gente tem um intervalo para a gente treinar o indivíduo. Então, tem o intervalo da frequência cardíaca de esforço inferior e da frequência cardíaca do esforço superior. Então, nesse intervalo aqui, como é que nós vamos calcular isso aqui? Então, essa frequência cardíaca para esse intervalo aqui, ó, frequência cardíaca de reserva, vezes 0,5, mais a frequência cardíaca de repouso. Qual foi a nossa frequência cardíaca de reserva? 110. Então, tem ela aqui, estou só substituindo. Vezes 0,5, quanto foi a nossa de repouso? 70, ó. Então, vamos lá, 110 vezes 0,5, 65, mais 70, 125. Então, eu já sei que o menor intervalo para eu treinar o meu paciente é com uma frequência cardíaca de 125 batimentos por minuto. E se tiver abaixo disso, não estou treinando nada, melhor você dar água com açúcar, faz 2 rezas, fala com o cacique e deu no mesmo. E agora, vamos para lá. E o superior, como é que nós vamos fazer? A mesma fórmula, ó. Frequência cardíaca de reserva vezes 0,8 mais a frequência cardíaca. Então, nós já sabemos a nossa de reserva, que era essa, só que agora não vou multiplicar mais por 0,5, e sim 0,8 mais 70. Então, agora cheguei que a minha frequência cardíaca superior é 156. Então, eu posso treinar o meu indivíduo nesse intervalo de frequência cardíaca. Se você treinar o indivíduo nesse intervalo de frequência cardíaca, o que vai acontecer? Você vai treinar o indivíduo e dificilmente ele vai ter arritmia ou vai ter algum problema durante o seu treinamento. Fácil, assim, ó, muito, isso é uma coisa tranquila para você fazer o treinamento para os seus pacientes. É uma formulazinha, por isso que o bichinho está velho assim e eu não troco. Do jeito que ele
frequência escrito errado e tudo mais, porque ele é muito didático, é muito... Agora fica aquela coisa, didática errada é dose, né? Mas tudo bem. Agora, um outro exemplo aqui para a gente. Eu tenho esse paciente aqui, ó, eu tenho a frequência cardíaca dele foi 180, e a frequência cardíaca de repouso. E se eu quero saber a frequência cardíaca de treinamento, vamos utilizar essa fórmula aqui agora. Ó. Frequência cardíaca de repouso mais a frequência cardíaca máxima menos o repouso, vezes 0,6 ou pode ser 0,85. Lembra que lá eu trabalhei com 50 e 80. Lembra que lá eu não trabalhei com repouso, trabalhei com a reserva. Aqui é uma outra fórmula que também dá para se trabalhar, é até mais utilizada do que a outra que eu mostrei para vocês. Só que a outra é muito mais simples, é muito mais tranquilo de se trabalhar. Então vamos aqui, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho esse indivíduo com 180 de máximo e com 60 de repouso. Então vou substituir na fórmula, ó, repouso, máxima, repouso, vezes 0,6. Depois eu faço com 0,8, que eu quero o intervalo inferior. 180 menos 60 vezes 0,6, ó, 180 menos 60 vezes 0,6 igual a 72. Mas só que eu tenho agora que adicionar de repouso, né? Ó na fórmula aqui, tá vendo? Repouso mais 72, 132 batimentos. Então eu já sei que o limite inferior para o meu paciente é esse aqui. Não posso treinar abaixo desse, senão dou água com açúcar para ele dar a mesma coisa, né? Já sabemos disso. Agora, vamos só multiplicar para a gente saber que é a mesma coisa. Vamos só multiplicar, ao invés de 0,6, o 0,85. Quanto eu cheguei? 102. Então, 102 mais 60, 162 batimentos. Esse é o limite superior, esse é o inferior. Qual o intervalo meu de treinamento? Esse aqui, ó. 132 a 162 batimentos. Então, qualquer um, é uma continha, mas qualquer um engenheiro sabe fazer essa continha aí, fica mais fácil. Quanto mais fisioterapeuta, né? Então, bem tranquilo para a gente trabalhar. Eu não vou trabalhar com METs, eu vou pedir desculpa a vocês, não vou trabalhar com METs, porque o seguinte, minha aula está chegando já ao fim, o tempo me apertou, e ninguém trabalha com METs no mundo, então não vou aproveitar, não vou falar isso para vocês. Ninguém trabalha. É um método, mas trabalha lá no seu... Não usa, né? A gente usa VO2, a frequência cardíaca. Um detalhe que o Zé Renato me falou ali, José, não esqueça de falar uma coisa na aula, e eu já estava esquecendo. Quem faz reabilitação cardíaca não faz reabilitação pulmonar. São coisas diferentes, tá? É bem diferente a coisa. Então, assim, teve uma colega que trabalhou com o professor Jardim, como eu também, lá a gente faz muita reabilitação pulmonar, né? Então, assim, o paciente com pulmonar é pulmonar, cardíaco é cardíaco. As coisas são um pouco diferentes, tá? Mas, um outro dia a gente planeja trazer o professor Jardim aqui, ele fala de reabilitação pulmonar para a gente. Já lembrando vocês que na quinta, dia 4, tem novamente uma aula aqui, e essa vai ser para o empresário. Acho que é administrando a sua carreira como fisioterapeuta. Então, vai ser muito legal. Se você quiser saber como administrar a sua carreira, né? Vem aí como é que chama esse pessoal que cuida da carreira da gente aí agora? Coach, né? É um coach aí agora. Coach para mim é técnico. Então, então agora para frente nós vamos estar vendo os principais resultados, tá bom? Nós vamos mostrar os principais resultados. Primeiro isso aqui. Durante o treinamento, aonde está o fluxo, né? Aonde está o fluxo e durante o exercício. Então olha para vocês verem. Durante o repouso está azulzinho durante o exercício. Olha o cérebro da gente. Durante o exercício no repouso, a quantidade de sangue é a mesma, tá vendo? Não muda. Nos rins, como é que fica o fluxo? Ele é maior no repouso do que aqui, ó. Os rins não tem que estar filtrando nesse momento. O rins fica tranquilo lá. Por isso que depois do exercício, a urina é muito concentrada e bem amarelinha, porque o fluxo é baixo nos rins. No fígado, né? O fígado e gastrointestinal aqui, fígado e o intestino. Também não é hora de a gente estar com dor de barriga, não é hora de fazer nada. Vai fazer exercício, ó, o fluxo baixo. Agora, olha como ele fica no músculo, né? Isso a gente já sabe. Então, isso é muito importante para a gente lembrar dessa questão. É importante a gente entender agora essas alterações do débito cardíaco produzido pelo treinamento físico.
em indivíduos treinados e indivíduos em repouso. Pena que o meu slide não está dando para vocês, ficou um pouco pequeno minha foto, mas eu vou melhorar. O que eu queria mostrar aqui para vocês é que para esses indivíduos, quando você está fazendo atividade física, o indivíduo treinado, para a mesma carga, olha a diferença de fluxo que ele está usando já. Então, isso reflete que o indivíduo é treinado. Então, como não deu para a gente todo ver, mas só mostrando a posição disso aqui, isso reflete que é bom treinamento. Para a mesma atividade que eu fazia quando eu era destreinado, a minha frequência cardíaca, o meu fluxo sanguíneo, eu faço com isso muito menor. Uma coisa bem menor. É mais ou menos assim. Nós vamos pegar, eu e você, e vamos fazer uma caminhada, vamos subir uma escada. Você é atleta e eu não sou atleta. E nós vamos sair daqui agora com a mesma frequência cardíaca. E vamos subir a escada com um peso. O que vai acontecer? Ele vai subir a escada e vai chegar lá, aumentou 30 batimentos de frequência cardíaca. O meu aumentou 60. Aí você fala, por que aumentou 60 e o meu só 30? É mais ou menos assim que funciona. Quando você tem o músculo preparado, você vai fazer o exercício, o corpo usa o músculo. Quando você não tem o músculo condicionado, o corpo usa o coração. Então, quem sofre no descondicionamento é exatamente esse músculo que não tem nada a ver. Por isso que a gente fala que as doenças do coração é estilo de vida relacionado. Então, se você quer proteger o seu coração, não case com um bonitão, faça exercício. Né? É isso aí que nós temos que fazer. Então, esse é do Agita São Paulo, mostrando para a gente o risco de morte por doença cardiovascular em algumas situações. Olha o risco de um indivíduo sedentário, aquele indivíduo pouco ativo, aquele indivíduo ativo e aquele indivíduo muito ativo. O risco de morte por doença cardiovascular cai muito. Agora imagina, eu estou falando aqui isso, eu estou falando para a população geral, mas isso aqui se aplica perfeitamente para o cardiopata também. Então, é aquela história, como eu não tenho músculo, eu jogo para o coração. E o que é um indivíduo muito ativo? O que é um indivíduo muito ativo? Essa é a pergunta que a gente faz. Eu quero transformar meu paciente num indivíduo muito ativo, que eu quero que o risco dele caia o máximo possível. Ele deve fazer pelo menos 5 horas e 25 minutos de atividade física por semana, dividido isso nos 7 dias por semana. Não adianta fazer 3 horas em um dia, 2 e 25 no outro, tá bom. Não adiantou muito, aí piorou tudo a coisa. Esse tempo deve ser dividido em 7 vezes ou em 5 vezes, tá bom? Então, lembrar, o que é um indivíduo ativo, muito ativo? Quantas horas ele tem que fazer? 5,25. Quantos dias na semana? O ideal, 7. O mínimo, 5 dias, bem distribuídos. Distribui igualmente. Não distribui em um dia muito e num dia pouco, não. Tem que ser bem distribuído. O que é um indivíduo ativo? Porque quando a gente fala muito ativo, a gente fala, e o ativo, o que é? Então, é aquele indivíduo que faz até de 4 a 5 horas. Não, vamos estabelecer direitinho. Ele faz 4 horas. Vamos fazer o que o artigo falou. Né? Ele faz 4 horas de atividade física por semana. Aqueles 30 minutos diários, né? 30 minutos diários. Então, esse é o indivíduo ativo. Os outros nós nem vamos falar, que deixa para lá. O pouco ativo faz 2 vezes por semana. É o que a maioria dos convênios manda para você fazer, te autoriza a fazer 2 vezes por semana. Então, ele fica um indivíduo como? Pouco ativo, né? Isso aqui foi mostrado nesse estudo e ficou bom para a gente falar para o convênio, olha, libera um pouquinho mais aí para a gente, porque ele tem que sonar aqui melhor, reduz o risco. Não, aí o convênio achou, não, mas ele não precisa fazer em sua clínica todos os dias. Ele faz 2 vezes em sua clínica, você ensina ele a fazer em casa. Esse é o ideal. Esse é o mercado que nós temos que aprender a viver, né? Se você quiser bater, não, tem que ser aqui na clínica, não vai dar certo, ele vai te descredenciar, vai procurar um outro. Então, ensina o paciente dele a fazer em casa
Essas duas vezes. Qual é o comportamento, então, da pressão arterial? Essa é a pressão arterial média, né? Durante esse exercício, durante o exercício. Indivíduos controle, para aqueles indivíduos que fazem exercício com 30% do VO2, que fazem 50% do VO2 e 80% do VO2 máximo. Como é que há o controle da pressão arterial média? Essa é a impressão importante. A gente fala de sistólica, a gente fala de diastólica, mas quando se fala de fluxo coronariano, essa é a pressão mais importante. Fluxo cerebral, fluxo coronariano, fluxo renal, a pressão arterial média é importante. Então, o que a gente percebe? Se a gente pega um indivíduo controle, que não faz nada... Agora, olha o que acontece quando a gente pega aqui, ó. A gente trabalhar com 30%, 50% e 80% do VO2 máximo. A gente percebe que a pressão arterial média do indivíduo, ela reduz. Então, isso quer dizer que nós estamos fazendo o seguinte: você é hipertenso, eu estou trabalhando com você e estou te tirando desse problema de hipertensão. Eu estou te trazendo para um mais próximo do normal. A hipertensão é uma das piores desgraças que já possível que traz de doença. Eu acho que pior do que ela, só diabetes. Vocês sabem a definição de diabetes, não sabem? Diz que diabetes, Xuxa tem suas Xuxetes e o diabo tem suas diabetes, né? Então, é isso mesmo, bem parecido. Então, essa é pior ainda do que a hipertensão. Mas esse é legal, para vocês saberem que reduz a coisa, reduz bastante. Esse é o comportamento, esse gráfico também mostra para a gente o comportamento da pressão sanguínea, né, baixa e alta, sobre os efeitos dos exercícios intensos. Então, a gente percebe que ela também baixa ao passar do tempo. Então, isso é importante a gente saber, que se você faz atividade física com o indivíduo, aquilo que eu já havia discutido com vocês no início da aula, vai haver redução da pressão arterial dele durante 24 horas, nas primeiras 24 horas. E posteriormente, por que é interessante o exercício para a pressão arterial? Nós comentamos bastante nas primeiras 24 horas do pós-exercício. E a longo prazo, por que ele é interessante? Imagina que eu vou pegar toda a artéria... Como é o seu nome? Patrícia. Posso usar o seu exemplo? Sim. Vamos supor que eu vou medir todas as artérias da Patrícia, o calibre das artérias da Patrícia. E quando eu medi, deu isso aqui. A soma de todas. Eu consegui isso aqui. Imagina que todo o sangue da Patrícia está fluindo numa luz de artéria desse tamanho aqui. Começamos a fazer exercícios com a Patrícia. Começa uma formação neovascular. A formação neovascular só ocorre após 60 dias que o indivíduo se torna ativo fisicamente. Antes disso, a gente já sabe que é quase imperceptível. Mas depois de 60 dias, ela continua. E olha como virou agora o calibre da artéria dela. A luz, o diâmetro transverso de todas as artérias dela. Ficou desse tamanho aqui, ó. Por quê? Porque formou novos vasos. Qual que é mais fácil de todo o sangue dela fluir? Aqui ou aqui? Aqui, né? Então, quando flui aqui, pressão cai. E caiu por quê? Neoformação vascular. Então, o exercício, quando perguntar por que agora ele está com a pressão menor? Porque houve neoformação vascular, diferente do efeito agudo. Então, vocês, quando começarem a trabalhar com os pacientes de vocês vão ver que é assim, ó. Ai, doutora, eu estou sentindo que esse remédio está me fazendo mal. Ele estava lá com as losartana ou com captopril de 50. O captopril de 50 só uma vez. Ou vão pegar a losartana de 25 duas vezes. Aí você começa a fazer exercício, chega num momento e fala assim, doutor, eu estou sentindo mal com o meu remédio. Aí você pode pensar, mas não, siga agora. Aí você vai falar com ele, vai ao médico e pede a ele para reconsiderar a dosagem da medicação que você está utilizando. É o mais comum entre todos. Eu já vi pacientes que chegou para mim, ele era hipertenso, tomando as 4 classes de remédios para medicação. Reduziu para 3, para 2 e hoje só toma 1. Então, foi o Elias que fez? Não, é o efeito do exercício, está para qualquer um fazer.
Então, todas as vezes que o paciente chegar para falar para você que está sentindo mal com o medicamento, nem precisa, manda para o médico para ele refazer a dose da medicação. Por que está fazendo mal? É porque aquela dosagem está fazendo a pressão dele ficar baixa. Porque é o que aconteceu aqui com a Patrícia, a árvore já aumentou, já está mais larga. Então, ele vai chegar com essa queixa para você. Manda ajustar primeiro. Não. E às vezes, se você não pedir para ajustar, você vai fazer o exercício e ele vai sentir tontura durante ele estar fazendo o exercício. Porque quando você faz exercício, o que acontece? Aumenta a temperatura, vaso dilata, ele sente mais tontura e pode desmaiar na sua esteira, sua coisa. Manda, corrige primeiro, depois faz, tá bom? Vamos ver um pouquinho dos benefícios do exercício aeróbio. Eu estou pensando no tempo ali, vai me avisando que 9 horas nós temos que parar. Então, exercícios aeróbios, está aqui, ó. Menor frequência cardíaca de repouso, isso é importante, porque se reduz a frequência cardíaca de repouso, eu tenho mais frequência cardíaca de reserva. E também em exercícios realizados em cargas submáximas de trabalho. Esse é um benefício do exercício aeróbico cardiopata. PA, diminui durante o treinamento físico, no repouso, no exercício submáximo e persiste até por 24 horas de treinamento. Efeito legal do exercício aeróbico. Isso aqui eu coloquei para eu contar que um dia eu fui fazer uma palestra no congresso da SOCESP em Campos do Jordão e me convidaram e não me falaram o que era para eu, o que vinha depois de mim. E era para eu falar dos benefícios do exercício aeróbico cardiopata. Nossa, foi uma panaceia. Eu falei que era a melhor coisa do mundo, era exercício aeróbico. Depois de mim, o que aconteceu? O cara veio falar os malefícios do exercício aeróbico cardiopata. Ou seja, tudo que eu falei, ele desfalou. Então, isso aqui eu lembro que a gente encerrou mostrando que tudo não... Eu estou mostrando esses benefícios, as coisas, mas não pense que vai ser sempre assim, tá? Tem os lados ruins também do exercício, fica tranquilo. Então, aqui, ó, outra coisa legal, sobre o consumo de oxigênio, ele aumenta o consumo de oxigênio, né? E melhora essa relação aqui também, essa diferença artério-venosa. Melhora a função ventricular, embora a gente não espere que aumente fração de ejeção. Acho que eu já fiz reabilitação com muitos pacientes cardiopatas. Até hoje eu acho que já vi 2 ou 3 casos de melhora de fração de ejeção. Então, não pense em levar relatório para frente com fração de ejeção, que vai dar o contrário, vai dar errado. Não melhora. Nós já estamos esperando, né? Que não vai melhorar mesmo a fração de ejeção. Quanto ao metabolismo, aumenta a densidade capilar, isso que nós falamos, aumenta essa estrutura, enzimas, né? Então, melhora muito essa condição muscular e principalmente isso aqui, ó, a função endotelial. Quando nós pensamos no cardiopata, nós temos que pensar nisso aqui, ó. Esse é um grande problema do cardiopata. O endotélio. Tanto para o indivíduo cardiopata, quanto para aquele que está em risco de algum evento cardiopata, que é o que eu falei, o obeso, o tabagista, o dislipidêmico, o hipertenso, o diabético. Essa é uma grande arma, ou a nosso favor, ou ao contrário a gente. Se o indivíduo está acostumado a colocar o vaso sobre uma pressão grande ou sobre uma resistência grande, o conceito é diferente. Pressão nesse sentido, resistência contrária ao fluxo. Isto pode lesar o endotélio vascular. Se o indivíduo resolve andar com a circulação muito, um aumento de glicose, de fibrinas também na circulação, lesa endotélio vascular. Se ele resolve andar aí com colesterol, vamos chamar de colesterol de McDonald's, né? Resolve andar com McDonald's dentro também lesa o endotélio. Qual é o problema de lesar o endotélio? Nós temos assim, olha, um controle, o endotélio ele faz um controle perfeito assim, dos fatores pró-vasodilatação e dos fatores pró-vasoconstrição. Esse equilíbrio é que lhe dá um nível de pressão segura. Se você tem pressão baixa, é porque está tendo mais vasodilatadores, mais fatores. Se a pressão eleva, é que o contrário, tem mais fatores pró-vasoconstrição. E isso aqui é o regulador fundamental para isso.
Então, se tem uma coisa que nós temos que pensar muito bem, é tratar bem o nosso endotélio. Trate bem a sua mulher e seus filhos e o endotélio também. É muito legal. Esse é um estudo que eu fiz agora recentemente. Ele vai sair agora, ainda em 2019, na Diabetology. Ele está ainda no prelo. Esse foi uma dissertação de mestrado de uma aluna minha e ela mandou agora recentemente e mostrou. E ela pegou esses indivíduos, agora um cardiopata mais com síndrome metabólica. Tinha que ter aqueles fatores, tinha os critérios da Associação Brasileira de Diabetes e Hipertensão. E ela fez reabilitação cardíaca com esse indivíduo nesses moldes. Fez 24 sessões, dividido em 8 semanas, 3 vezes por semana o indivíduo estava lá com ela, fazendo atividade. A sessão durava 1 hora de treinamento. O indivíduo chegava, sentava, ela já tinha todos os fatores lá, toda certinho, verificava a pressão, deixava eles ali relaxando um pouquinho, estava tudo bem, 5 minutos de aquecimento e depois esses indivíduos iam fazer 35 minutos de atividades aeróbias e de fortalecimento muscular. E esses indivíduos, como eles tinham síndrome metabólica, tinha gente lá com 3 fatores, podia ser obeso, dislipidêmico, então tinha muito misturado. E ela queria ver se o programa podia contribuir para esses indivíduos com síndrome metabólica. O que ela viu? Quanto à força muscular, aumentou significativamente. Quanto ao colesterol, esse aqui, nós temos o HDL, é o verdinho, né? Olha o que aconteceu com o HDL, aumentou. Olha o que aconteceu com o LDL, reduziu. Agora, olha o que aconteceu com a pressão arterial, a sistólica, se manteve. Diastólica também se manteve, não melhorou a pressão. Quando ela vai ver frequência cardíaca de repouso desses indivíduos, olha quanto reduziu a frequência cardíaca. Isso quer dizer que é uma frequência cardíaca de reserva, aumentou muito. E a hemoglobina glicosilada. Olha o que aconteceu, reduziu a hemoglobina glicosilada. Lembrando que a hemoglobina glicosilada tem um valor de 7, ela está dentro da normalidade. A partir daí, a diabetes descontrolada nos últimos 3 meses. E ela observou também uma coisa importante, que 68%, eu não coloquei, 68% dos pacientes melhoraram tiveram mais do que 3 respostas positivas disso aqui. 68%. Alguns tiveram 1, 2, mas o importante é que 68% responderam mais do que 3. Esse foi um estudo muito legal que nós conseguimos fazer, mostrando que a reabilitação cardíaca para o paciente com síndrome metabólica, ela tem o seu valor. Esse é um exemplo de um outro paciente, de um outro estudo que fizemos, e esse nós queríamos mostrar exatamente por meio de uma angiografia da coronária, para ver o que acontecia com o paciente que faz reabilitação. Então, vocês estão vendo aqui que está completamente obstruída, não tem fluxo nessa região coronariana. Esse indivíduo sentiu-se muito... No teste lá que nós fizemos de isquemia dele, nós já sabíamos que essa região aqui do coração estava isquemiando com tal nível de carga. Por que nós sabíamos que é essa região? Por causa das derivações do elétron, né? Então, vamos fazer a reabilitação desse indivíduo. 3 meses de reabilitação, vocês percebem o que? Olha quanta artéria está surgindo aqui, né? Não tem nada, ó. Agora vocês começam a ver que a coronária dele começa a mandar fluxo. Ou seja, melhoramos bastante o fluxo coronariano desse indivíduo, né? Esse artigo também está publicado. Olha outro legal, não, esse é do mesmo estudo, mas é um outro paciente. Olha o antes desse indivíduo. Lembrando, aqui já tem alguma coisa, mas vocês observam que a artéria aqui está bem apagada. Isso quer dizer que ela está apagada porque o fluxo é baixo, estou tendo pouco fluxo e agora ela está aparecendo bem mais aqui. Ou seja, conseguimos aumentar esse fluxo coronariano com 3 meses de reabilitação para esses indivíduos. E também, por meio de uma tomografia da coronária, né, a gente faz a tomografia, a gente consegue observar, tomografia ou por ultrassom, também, tomografia, ressonância. Pode fazer por ressonância, pode fazer por ultrassom e pode fazer por outras formas também. O eco dá para fazer também. E
esse não é um estudo que eu participei, mas vocês observam que é no mesmo estilo de treinamento que nós fizemos, na mesma modalidade, olha a luz da coronária, olha a luz da coronária depois da reabilitação. Ou seja, essa tal de reabilitação cardíaca promove isso aqui, ó, crescimento da luz arterial. Isso é ótimo, porque reduz a possibilidade de isquemia. Quando vocês verem esses casos aqui, ó, o limiar de isquemia dele era aqui. Melhorou tanto que o limiar de isquemia dele passa para aqui agora. Ó. Era 120 de frequência cardíaca o limiar, subiu para 145. Então, esse é o efeito do que vocês podem fazer com o paciente de vocês e dá com muita tranquilidade. Agora mostrando aquilo que eu mostrei em imagem para vocês, mostrando graficamente como aumenta o fluxo coronariano. Era o que se tinha antes e o que se tem depois. Ela já me mostrou a placa de 5? Já? 3? Então eu vou pedir desculpa para vocês. Não vou passar isso aqui tudo, porque isso eram dados que eu tinha que mostrar para vocês, mas eu tenho que finalizar a minha palestra com uma coisa muito interessante que eu fiz exatamente para cá. Pode ficar tranquilo que não morre muita gente, não. São poucas pessoas esse vai ficar para vocês tudo aí, tá? Esse material que eu quero mostrar os 2 últimos slides para a gente aqui nessa noite. Tinha muita coisa para a gente ver, olha. Mas agora, não, efeito da força não é esse ainda, não é esse. Bom, a minha filha disse que eu já estou muito velho, que eu tenho muita história para contar. Então a gente fica velho não é pela falta de cabelo ou cabelo branco, é pelo número de histórias que a gente conta, né? Segundo ela. Então, eu lembro que eu tive quando eu saí do INCOR, eu fiz residência, fiz especialização no INCOR, e eu resolvi montar um serviço de reabilitação cardíaca para uma agência suplementar de saúde. E elas queriam que a gente fizesse isso e eu não tinha nenhuma experiência com essa coisa ainda, de reabilitação cardíaca. E era uma proposta boa. E eu não sabia montar. E perdi a chance. Isso ficou marcado para mim assim. Ela falou, você está saindo do INCOR e não sabe montar reabilitação cardíaca? Eu falei, não sei. Perdi a chance de ganhar dinheiro, porque a proposta era boa. Passou para um amigo meu não, um concorrente meu, né? E ele ganhou bastante dinheiro com isso. E eu fiquei pensando nisso o tempo todo, isso nunca saiu da minha cabeça. Mas, tá bom, estou em outro local. Mas eu gostaria de falar isso aqui para vocês. Todos nós, acho que a maioria de nós conhecemos essa curva ABC, não é isso? Essa é a famosa curva ABC. E essa é a curva que eu quero mostrar para vocês para a reabilitação cardíaca. O que é o A? Aqui, ó, um grupo onde 20% dos itens representa 80% dos custos. O que é o B aqui? Ó? É um grupo onde 30% dos itens representa 15% dos custos. O que é o C? Onde 50% dos itens representa apenas 5% dos custos. Todas as vezes que se você vai ter uma empresa, você vai ter que operar com a curva ABC. Se você tem um consultório, você tem que saber o que é isso aqui, o que te está causando mais custo no seu consultório. Aqui, você tem que saber onde colocar isso aqui. E na reabilitação cardíaca, como é que nós trabalhamos com isso? Então nós usamos e pensamos e chegamos a uma conclusão diante de vários estudos que essa é a curva ABC para a reabilitação cardíaca ou para os pacientes cardiopatas. Então aqui, ó, naquela letra A, então nós querem voltar lá na letra A para a gente lembrar? Vamos voltar lá, ó. Opa! Ó, 20% dos itens consome quanto? 80%. O que consome 80% na cardio? Ó, cirurgia e UTI. Agora, só quero lembrar, vamos para esse aqui, ó, 50% consome quanto? Quem lembra? 5%. O que é? Olha onde nós estamos operando ali na curva ABC. Então, gente, essa é a tônica para a gente fazer reabilitação. É mostrar para as operadoras de saúde, ou para o SUS, ou para quem for, falar, olha, veja a curva ABC para a cardiopata que quer fazer reabilitação. Isso é um mercado, há um nicho bom para a gente explorar. Mas eu falo assim com vocês, se vocês querem explorar, dá para explorar. Mas
vai com muita segurança, com muita vontade, que há um mercado muito bom para se explorar com isso. Quero agradecer a vocês por estar aqui nesta noite, tá bom? Lembrar que na próxima quinta nós temos vai continuar a reunião, que é aquela que falei para vocês, administrando a nossa carreira. Todos tenham uma boa noite, que Deus acompanhe e leve em paz.